Olá, professor. Meu nome é Ives Monteiro da Silva Lemos. Eu sou da turma de Prática de Eletromagnetismo de terça-feira e hoje eu estou aqui para apresentar o experimento 2, teórico e prático, sobre capacitores e capacitância. Aqui a gente tem um breve sumário que mostra as partes da apresentação. Basicamente teremos uma leve introdução e um resumo. Depois, a apresentação das simulações do software Unsoft Maxwell. E por último, a teoria de capacímetros. Então, nessa apresentação, a gente vai falar sobre essa teoria dos capacitores, onde a gente vai simular e obter essa capacitância pelo software Unsoft Maxwell e depois comparar essa capacitância com os valores obtidos no cálculo analítico. Os experimentos a serem realizados serão com capacitor plano com dielétrico, capacitor cilíndrico com dielétrico, capacitor esférico com um e com 2 dielétricos e capacitor cônico com 4 dielétricos, somando 5 experimentos ao total. E por último ainda teremos uma teoria de capacímetro. Então, começando aqui, a capacitância ela é a capacidade que um capacitor tem de armazenar cargas elétricas. Ela é uma grandeza escalar, então ela depende apenas do seu valor e módulo. Essas unidades de medida são Coulomb por volt, como a gente vai ver a seguir, e isso vem da fórmula C é igual a Q sobre V, onde C é a capacitância, Q é a carga elétrica em Coulomb e V é a tensão da corrente em volts. Pode ser em volts, né? Esse é o sistema internacional. Partindo para os capacitores em si, são componentes eletrônicos que armazenam carga elétrica. Um capacitor possui duas armaduras, sendo uma positiva e uma negativa. Essas armaduras se encontram na parte externa e na parte interna de um capacitor. E elas são estruturas metálicas, tais quais a gente vai ver nos experimentos cobre, ouro, alumínio e às vezes possuem um material isolante que as separa. No caso desses experimentos, em todas temos um material isolante. Esses materiais isolantes são chamados de dielétricos e eles podem vir a virar materiais condutores dependendo da sobrecarga imposta neles pela armadura. Nos experimentos, utilizamos alguns tipos de dielétricos. Aqui eu coloquei errado no slide. Não é de tipos de capacitores, é tipos de dielétricos, tais quais polietileno, água destilada, mílica não, desculpa, mica, teflon. Tivemos também o próprio alumínio como um dielétrico. Agora partindo para a parte dos experimentos. O primeiro experimento é o de um capacitor plano com um dielétrico. Aqui temos a fórmula da capacitância e o valor analítico que chegamos foi de 3,12064 vezes 10 elevado a menos 10 de capacitância. Agora iremos comparar isso com o valor obtido pela simulação. Aqui eu vou abrir simulação de capacitor plano. E aqui eu vou tentar detalhar o passo a passo dessa simulação. Primeiro começamos com criando o retângulo, né? Aqui a gente seta as posições desse retângulo, né? É, aqui depois de algum cálculo, esse e o cônico foram os que mais deram trabalho. Depois de algum cálculo, a gente chegou com essas posições 9.6, 6.4 e 0.24, considerando que eu sou do grupo C. Essas foram as minhas medidas, assim como o material utilizado nesse experimento para como se diz? Para o dielétrico, que foi a água destilada. Água destilada? Foi água destilada. E aqui, eu estou setando um outro material. Material não, um outro retângulo. Mas esse retângulo será utilizado como substract, eventualmente.
Esse vídeo aqui a gente pode ver que ele é um pouquinho mais longo que os outros. Minto. O cônico é o mais longo. O cônico tem cerca de 14 minutos. Os outros são mais simples, porque a gente mexe só com os raios. E aqui a gente tem a posição de um dos retângulos. Pode ver que ele fica sobreposto ao primeiro retângulo, que vai vir a ser a armadura B, se eu não me engano. Aqui, mais um processo, setando a posição. Ali, aquelas primeiras três coordenadas é qual vai ser o ponto de referência da criação desses retângulos. Aí o x-size vai ser o tamanho que ele vai se estender no eixo x. O y-size será o tamanho que ele irá se estender no eixo y. E por último o z-size vai ser o tamanho que ele irá se estender no eixo z, ou seja, a altura dele. E aqui a gente vai setar o último desses retângulos, né? Pode ver que eles são sobrepostos à placa que virá a ser o, o, o capacímetro. E aqui pode reparar, desculpa o barulho, eu vou até tirar o áudio aqui se tiver como. Tem aqui. Eu vou tirar o áudio porque minhas cachorras estavam latindo na hora do vídeo e eu não tinha percebido que tinha pegado. Sinto muito. Mas aqui a gente define o último retângulo e ele está sobreposto, que nem eu disse. Eu acho que eu comecei a dizer outras duas vezes, mas não terminei de falar. Ele tem que estar sobreposto para justamente fazer isso, para a gente poder dar um subtract em tudo e criar esses meio que buracos no capaci, capacitor, desculpa. É tanta palavra parecida, capacitância, capacitor, capacímetro, às vezes eu me perco aqui na explicação. Agora a gente vai criar o que virá a ser o material isolante, né? Nosso dielétrico. Nesse caso, depois será mostrado, vai ser de água destilada e ele foi criado com uma altura de 0,8. Agora o que eu fiz? Eu peguei aquele box 1 e copiei e colei ele. Aí você pode ver que ele está sobreposto ao outro, porque ele está com as mesmas configurações. Então aqui eu ajusto primeiro a posição dele no eixo Z, para ele começar logo acima do dielétrico, né? E depois só isso, que agora ele vai ser transportado para cima e pode ver que ele fez eu vou mostrar aí, ele fez um sanduíche no dielétrico, né? Agora o próximo passo é mudar as como é que fala? Mudar os materiais. Então aqui a gente começa. Se eu não me engano, esse era alumínio ou cobre. Cobre. Esse aqui é cobre. Ajeitar a cor para ficar mais vistoso e mais fácil de identificar, né? Inclusive, essa cor vai ser um problema no experimento do capacímetro cônico. Capacímetro não, capacitor cônico, porque, como você vai ver, eu vou ter alguns lapsos de memória e vou refazer o que eu fiz várias vezes com a cor e depois ali a opacidade, né? Aqui a gente seleciona o cobre de novo, a mesma cor e a mesma opacidade. Aqui eu tinha clicado ali no botão e só para ter certeza que eu não tinha alterado nada, eu abri de novo o da nossa placa B. E agora a gente vai selecionar o material do nosso dielétrico, que será a água destilada. Mudando a cor dela para uma cor azul e sua opacidade em 0,3 também. Então aqui a gente vai poder ver bem esse sanduíche, né? Que será o nosso capacímetro. Agora a gente vai
é, primeiro determinar a região de vácuo. Então, como pode ver, aqui tem uma linhazinha vermelha que vai ser mais fácil de chegar nos outros, mas nesse aqui é mais difícil de enxergar, mas temos uma linha vermelha que indica a região de vácuo. Aqui a gente está vendo o que falta, então falta as boundaries and excitations e o analysis setup. Então vamos começar colocando as excitações, né, as voltagens, mas uma coisa que eu tinha esquecido nesse momento foi de determinar o regime como eletrostático. Então vamos aqui em Solution Type, Electrostatic e pronto. Agora a gente pode mexer com a voltagem. Então aqui eu vou determinar a voltagem da placa B. Aqui eu dei uma demora, estava checando se era realmente a placa B de baixo. Setar a voltagem dela como 1. E depois vamos para a voltagem da placa A. Aí redefinindo o nome, voltagem placa A. Setando ali como 5, se eu não me engano. E agora pronto. Agora precisamos ir nos parâmetros e incluir os dois na matriz. Pronto. Agora eles serão levados em conta no cálculo do, do software. Aqui a gente vê que está faltando o análise setup. Então, damos o análise setup e pronto. Agora a gente precisa primeiro salvar o projeto. Aqui vai aparecer uma linha vermelha e quando ela completar, o projeto será salvo e aí a gente poderá ver os campos e as soluções. A solução, no caso, né? O valor da capacitância. Aqui terminou. Vai aparecer esse Normal Completion of Simulations on Server. E agora a gente seleciona o eixo XY, que será o eixo que a gente vai analisar. MagE, o campo magnético, All Objects. E pronto. Agora temos o nosso campo. Dá pra ver como ele se comporta nos capacitores, né? É de maneira bem parecida em todos. A corrente se acumulando nas pontas. E agora vamos usar o eixo XY de novo. Não, primeiro animar para a gente ver melhor como se dá esse essa essa corrente ao longo de todo o capacímetro. E agora vamos selecionando o eixo XY de novo, vamos ver os vetores do campo elétrico. E aqui é bem interessante porque ele está apontado para fora, né? E você vê que elas estão os vetores estão paralelos. Só que uma coisa interessante de se observar, vou dar zoom ali, quando o campo chega no aqui, ó. Quando ele chegar aqui no nosso dielétrico, o campo vai ser muito mais forte aqui. Olha, tá vendo? Então, agora visto isso, é só ajustei ali a direção e agora a gente pode olhar o resultado e a capacitância. Olhando Solution Data, Export Circuit, Preview, e aqui nós temos a nossa capacitância, que foi de 3.4, aqui, ó, 3.42 vezes 10 elevado a menos 10. Aqui, voltando para o... Voltando aqui para a nossa apresentação, vemos que o resultado é bastante perto, né? Então, aqui, peraí, opa, avancei 2. Então, o resultado ele é bastante parecido. O próximo é o capacitor cilíndrico com dielétrico. Esse aqui, no experimento, utilizamos Teflon como dielétrico e chegamos no resultado de 1,9 vezes 10 elevado a menos 12.
Agora vamos observar a simulação do mesmo. Esse é o cilíndrico, né? É o cilíndrico. Opa, meu mouse está com double click, professor. Não. Desculpa pela reação, é que abrindo por esse reprodutor multimídia, tá travando a minha apresentação. Então eu estou precisando abrir pelo Windows Media Player. Aqui. Opa. Isso. Tá correndo direitinho? Tá. Aqui a gente vai começar agora criando o cilindro, né? O cilindro ele é mais simples, eu só tenho duas coordenadas, três no caso, mas aqui eu só vou usar duas. Então tem o raio, que será de 11 milímetros, e a altura de 18, aqui considerando de novo que eu sou do grupo C. A posição vai ser 0, 0, 0, e essa posição aqui vai ser comum a partir de todos. O único que era diferente era o do retângulo, porque essa posição aqui é do centro do círculo. E agora como a gente vai usar esferas, cones, cilindros, então vai ser sempre o centro da esfera e não o ponto inicial do retângulo. Então aqui a gente não vai mais mexer nessa posição ao longo dos experimentos. Então aqui a gente cria o nosso cilindro, né? Dá um zoom out, mexe um pouco, pronto. Aí aqui esse experimento é até bem simples, porque a gente cria outros cilindros e menores que vamos acabar dando alguns subtracts. Esse cilindro vamos dar Ctrl C e Ctrl V, porque o primeiro dele será usado para dar um subtract. Cilindro 1 com cilindro 2, subtract. E agora eu acho que eu vou mostrar aqui no vídeo. Que agora ele não é mais o cilindro inteiro, ele é só a casca. E a gente usou aquele cilindro interno para criar a espessura dele, que é de 2 milímetros. Agora a gente faz o mesmo procedimento, criamos um menor para fazer o dielétrico, né? E depois copiamos esse menor e criamos ele de novo para fazer a armadura, copiando, colando, para fazer a armadura. E agora, a armadura interna, né? E agora faremos o dielétrico. Pode ver também que ele exclui aquela parte do meio. Aí mostrando, ele exclui aquela parte do meio. Então, agora definir os materiais, mesmo processo do último. Isso. Os materiais nesses são alumínio para as placas, né, para as armaduras. Que não são bem placas, né, elas são cilíndricas, então não são placas, são as armaduras. Eu estou olhando para cá porque o reprodutor de vídeo está aqui, eu estou vendo se a imagem está saindo certa ali. Definimos ali a cor do material, opacidade. Iremos repetir o processo para para a armadura interna, né? Mesma cor, mesma opacidade, 0.3. E por último, vamos definir aqui o cilindro 3 ali, como mostrado, que vai ser nosso dielétrico, que se eu não me engano é de Teflon. Isso. E aqui a gente tem dois tipos de Teflon. Eu usei esse Teflon TM. Não acredito que tenha muita diferença de usar ele e o Teflon Based. Colocamos a cor. Selecionei um grená. E, de novo, opacidade 0.3. Ok ali. E agora repetir o mesmo processo dos outros. Primeiro a gente vai definir como regime eletrostático. A gente tem que colocar no vácuo, né? Importante. Aí, aqui a gente consegue ver mais aquela linha vermelha que eu tinha falado. Aqui falta Boundaries and Excitations e Análise Setup.
Então vamos colocar as voltagens, né? Aqui mostrando novamente que eu estou selecionando a armadura externa. Então aqui voltagem externa. Eu vou definir o nome. Voltagem externa. Como 5, se eu não me engano. 5, isso. E depois a voltagem interna. Aqui eu não preciso mostrar ela por cima porque ela fica bem clara. Agora renomeando voltagem interna. Isso. E agora a gente vai colocar esses parâmetros na matriz do problema, para eles serem considerados no cálculo. Pronto, os dois estão aí. E agora ainda faltou a análise setup. Então, fizemos a análise setup. E agora a gente pode dar ao... Pode salvar ele e dar o nome desse comando é analyze all. Que ele vai analisar tudo, ver se está tudo dentro dos conformes e gerar para a gente os nossos cálculos, os nossos campos, vetores, tudo. Tudo que a gente precisar está sendo gerado nesse exato momento. Já foi no caso, né? E agora a gente vai selecionar o plano XY, todas as simulações aqui de analisar no plano XY e repetir o mesmo processo do último. Aqui eu estou mostrando as voltagens ali e depois eu vou mostrar a matriz ali nos parâmetros. Aqui, dando. Agora a matriz mostrando que está considerando a voltagem externa e a interna. E agora eu vou Field Overlay, Field e Magie, selecionar todos os objetos e novamente temos o mesmo processo do último. Aqui olhando de cima, uma visão bem legal por conta da opacidade. Vamos animar e ver como ele se comporta. Como esse cilindro ele tem o mesmo tamanho em todos os pontos, ele vai se comportar do mesmo jeito em todos os pontos dele. No plano XY, no caso, né? Agora, analisando de novo o plano XY, vamos ver os vetores. Aqui vai ficar meio ruim de ver, então eu vou dar um pouquinho de zoom, mas pode ver que eles estão apontados para a armadura interna. Então a gente tem uma carga se deslocando da armadura externa para a interna. Agora a gente vai animar também, só para ver ele subindo, mas não terá nenhuma diferença também, porque, como eu disse, ele é o mesmo no plano XY ao longo de todo o cilindro. E por último agora, vamos ver a capacitância dele, que é de 1.91 vezes 10 a menos 12. Agora, comparando isso com o que chegamos, 1.94 vezes 10 a menos 12. Então, assim, é bem perto mesmo. Por enquanto, está tudo batendo com as contas, né? Opa, dei um spoiler ali. Agora vamos para o capacitor esférico com o dielétrico. Aqui, utilizando o cálculo analítico, eu pude chegar na resposta de 3,5427 vezes 10 elevado a menos 12. Esses capacitores esféricos eles são bastante utilizados em alguns elementos com elevadas diferenças de potenciais, devido à sua enorme capacidade de armazenar carga elétrica. Assim como o capacitor cônico, que tem mais capacidade ainda. Então ele é usado em experimentos mais extremos ainda. Enfim, agora vamos ver a simulação dele, para ver em qual resultado chegamos com a simulação. Com um dielétrico apenas aqui, utilizando o polietileno como dielétrico. Aqui, fechar aqui. Aqui, esse é mais fácil ainda, porque é só aqui a gente só tem um parâmetro para setar, que é o raio da esfera.
É o único parâmetro da esfera. Então aqui é bem rapidinho, seta ali o 24. Inclusive esse vídeo deve ser... Esse reprodutor aqui não mostra o tempo, mas esse vídeo aqui é curto. Então a gente já setou ali a esfera, tamanho de 24. Agora faremos outra no tamanho de 21 milímetros para fazer o mesmo processo do capacímetro. Não, capacímetro não. Do capacitor cilíndrico, desculpa. Então aqui, dando subtract de novo. E ali você viu que eu dei o Ctrl C, Ctrl V para não precisar criar mais uma esfera. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Raio de 9. Vou dar Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. E agora mais um subtract. Então, mudar material. Agora nesse, se não me engano, é ouro. Utilizamos ouro nas armaduras. Editando a cor aqui. Eu tinha deixado uma cor personalizada. Não, minto, ficar a cor personalizada do cobre, desculpa. Que você tá uma cor personalizada do ouro para ficar mais bonitinho, experimento e mais fácil a visualização. 0.3. Então aqui temos a esfera externa. Esfera interna também. A armadura interna também, né? De ouro, mesma cor, mesma opacidade. E agora falta mudar o nosso dielétrico, que será de polietileno. Aqui, selecionando polietileno. Editando a sua cor, se não me engano coloquei preto, isso. E mesma opacidade, 0.3. Eu coloquei 0.4 para ficar mais fácil de enxergar, né, depois os campos. Aqui, rodando para mostrar como é que está. Agora definimos o vácuo, de novo vai aparecer aquela região de vácuo. Solution Type, colocamos no regime eletrostático. E agora podemos colocar as voltagens, né? Cliquei duas vezes ali por força do hábito. Voltagem, aqui, essa é a voltagem externa, que se eu não me engano é de 10 volts. Eu estava conferindo ali se era realmente 10 volts, e é 10 volts. E agora a voltagem interna. Se eu não esfera 5. De novo, força do hábito, clicar duas vezes ali. Aqui, voltagem interna. E 22 volts. Agora a gente vai colocar essas voltagens na matriz do problema, de novo, para ser calculado. E agora falta o setup. Aqui eu estava pensando que faltava. Ali, ó, falta a análise setup. Então dá o setup aqui. Pronto. Analyze all, salvar. E agora esperar aquela barrinha vermelha encher de novo, né? Aqui, completa a verificar o analyze. Já selecionamos o campo XY, o Magie, e aqui a gente vê o campo eletromagnético. Aqui, desculpa pela opacidade, não deu pra ver muito bem, ele estava apagando para ficar mais bonitinho. Não deu pra ver muito bem por conta da opacidade, mas deu pra ver que o campo ele se concentra mais ali ao redor da armadura interna. Você vê que o único ponto ali que fica ligeiramente vermelho por causa da opacidade, né? A gente não consegue chegar tudo. Até ele dar um zoom. É quando ele passa pela armadura interna. Agora eu vou ver os vetores e os vetores ficam bem bonitos nesse. Vai ser possível de ser visto aqui os vetores.
ali já dá pra ver um pouco, né? Ele se direcionando para fora da, da armadura interna, mas o legal de ver aqui é como eles se comportam olhando pelos eixos X, Y. Aqui. Pera aí. Animate. E agora eu vou rodar e mostrar ali no eixo XY. Olha, eles começam virados para baixo e depois eles, assim que passam da armadura interna, eles têm um leve momento em que eles estão completamente perpendiculares a ela e depois eles começam a pular para cima, na direção perpendicular da armadura interna. Eu achei interessantíssimo isso. Agora os resultados para ver a capacitância. Chegamos em 3.927 vezes 10 elevado a menos 12. E isto 3.5 vezes 10 elevado a menos 12. É um valor bem próximo do valor analítico. Então, aqui, e a gente vai ter aqui o cálculo com dois dielétricos, né? Que agora utilizando polietileno e a água destilada. Então, vamos abrir de novo o experimento. Aqui, para poupar tempo, eu vou pular as partes dele que são bem parecidas com o outro, tá? Aqui, peraí, fechar aqui. Esse 2, abrir com... Porque a montagem inicial dele vai ser a mesma aqui. A gente vai setar o raio de 24, de 21, dar aqueles subtracts. Só que agora aqui, eu vou dar dois Ctrl+C e Ctrl+V, porque eu vou usar uma ferramenta chamada Split, que ela vai pegar esse globo inteiro e vai dividir ele na metade de baixo e depois na metade de cima. Por isso que eu preciso de dois. Agora eu vou precisar de criar essa esfera de raio 9, né? E eu vou dar dois Ctrl+Cs, se não me engano. Ctrl+C, Ctrl+V. Deixa eu ver aqui. É isso, dois Ctrl+C, Ctrl+V. Mas eu vou perceber que isso dá errado. Porque quando você tenta selecionar logo de baixo, ele seleciona tudo. Então eu tive que apagar todas as outras esferas e fazer uma por uma mesmo. Aqui foi um erro meu. Então agora estou deletando uma por uma. Aqui, agora setando do jeito certo ali. Fazendo um subtract. Fazendo subtract por subtract, né? Porque eu usei aquele subtract primeiro, e aí eu usei ele para dar o Ctrl+C, Ctrl+V, para ele já vir com o espaço ali onde será englobada a armadura interior. Então, aqui eu estou definindo a armadura interior como ouro também. Eu estou usando os mesmos parâmetros do outro experimento com o dielétrico, tá, professor? Como esse não tinha parâmetros específicos, eu estou usando o mesmo do outro. Estou aqui para o externo, ouro, a cor, 0.3 também. E agora eu vou selecionar o material de cada dielétrico. Um será de polietileno e o outro de água destilada. Ah não, primeiro eu tô... Aqui ó. Eu estou mostrando aqui os subtracts. Os subtracts não, os splits. O que acontece? Eu tô dando o split aqui no eixo XY.
esse eixo aqui. Então, o que acontece? Eu estou selecionando do lado positivo, então tudo que estiver acima do lado positivo vai ficar, se eu não me engano. E ele vai tirar tudo que estiver para baixo, no lado negativo, né? Então aqui, em tese, ó, só a parte de cima fica. E agora eu vou usar essa outra esfera, dar um split, e agora para o lado negativo. Que agora a gente vai ter essas duas esferas ocupando cada uma metade do espaço do dielétrico. Agora eu setei ali como água destilada, se não me engano. É isso, água destilada, setando a cor. De novo, opacidade, que eu coloquei 0,5 para ter menos do problema que a gente teve da última vez ali. E agora o polietileno. Aqui setando a cor, opacidade 0,5 de novo para ficar bem transparente. E aqui temos tudo. Ali é possível ver a armadura, os materiais dentro. E agora o mesmo caminho dos últimos. Primeiro aqui eu vou tentar dar selecionar, setar a voltagem, mas eu não vou conseguir porque eu não fiz eu setei regime eletrostático. Então antes eu percebi isso, setei regime eletrostático, coloquei no vácuo e agora sim eu vou, eita, aí. Agora sim eu vou poder colocar as voltagens. Eu vou utilizar as mesmas voltagens do último experimento do capacitor o capacitor esférico com um dielétrico. Então a voltagem externa vai ser de 10 volts, do mesmo jeito que o outro. E a voltagem interna será de 22 volts. Aqui é esperado um comportamento semelhante nos campos, tanto o campo magnético como os vetores, né? Campo magnético não, campo elétrico. Aqui estamos inserindo eles na matriz. Falta o análise setup. Então aqui agora o análise setup. E por fim, agora é esperar e a gente pode colocar o campo elétrico e os vetores do campo elétrico. É, é esperar um comportamento bem parecido com o último, porque os dois são dielétricos, o que vai mudar vai ser a permissividade deles em relação à permissividade do vácuo, mas o comportamento deve ser o mesmo. O mesmo não, mas parecido. O que vai mudar mesmo vai ser a capacitância. Então a gente pode ver ali, ali na parte de baixo, dá para ver melhor que o campo elétrico continua se acumulando na armadura interna. Aqui eu vou tentar de vários jeitos para ver melhor, mas realmente a opacidade ali não ajuda muito. Sinto muito, professor. E depois o campo elétrico. Aqui, XY, campo elétrico. E agora a gente pode ver que ele se comporta do mesmo jeito que o último. Aqui. Se comporta do mesmo jeito, tentando se afastar o máximo, tendo um eixo basicamente perpendicular à armadura interna. Muda a intensidade desses vetores de um material para o outro do dielétrico. Então agora a gente vai ver os resultados e checar a capacitância. A capacitância dele foi de 7,26 vezes 10 elevado a menos 11. Comparando com o nosso cálculo analítico, temos 7,2 vezes 10 a menos 11. Continua batendo, continua sendo algo bem parecido. E, por último,
O experimento mais demorado, mais difícil, foi o capacitor cônico com 4 dielétricos. Aqui eu comecei a escrever, desculpa, sobre o capacitor cônico e eu ia falar que ele tem uma capacidade maior de armazenar carga do que os capacitores esféricos, como dito anteriormente. E eles também, pelo seu formato, eles se encaixam melhor em espaços pequenos. Então aqui, utilizando mica, água destilada, polietileno e alumínio, a gente chega numa capacitância de 2,6574 vezes 10 elevado a menos 10. Então agora vamos ver o experimento realizado no software Unsoft Maxwell, desculpa. E vamos ver se bate. Capacitor cônico. Aqui, que a gente começa selecionando um cone. E o capacitor cônico foi o mais difícil porque tivemos que calcular, utilizando as medidas que foram dadas pelo senhor, tivemos que calcular os tamanhos dos raios e a altura. Então aqui temos que o raio superior foi de 5,784, o raio inferior de 25,388 e a altura de 67. O processo aqui será semelhante aos últimos, porque daremos subtract para criar os espaços, né? E não vai mudar muita coisa. A única dificuldade são realmente os tamanhos, né? Aqui o raio superior será de 40,784. Ah, aqui vai dar errado porque ele está em milímetros. Esse experimento na verdade é em centímetros, olha. Vai perceber que ele não vai nem ser visível, ó, o tamanho dele, pequenininho. Eu vou perceber isso e eu vou mudar ele para centímetros. Aqui, cadê? Eu cliquei errado. Aqui. E agora eu vou mudar de todas as medidas de milímetros para centímetros. Esse aqui é o experimento mais longo. Aqui a gente pode ver que a gente ainda está no começo dele. Porque a gente vai ter que dar diversos splits. Aqui eu dei um subtract. Do mesmo jeito que eu dei outros subtracts ao longo das simulações. Aqui as medidas do menor dele, do menor cone, o raio superior de 31,72, o inferior de 6,3242 e a altura também de 67. Agora eu vou dar o Ctrl C, Ctrl V e criar o subtract. Subtract criado. Trocando de novo as medidas para centímetros. Subtract criado não, desculpa. Tá, primeiro trocando as medidas para centímetros. Agora sim, Ctrl C, Ctrl V. E vamos criar o subtract. Aqui pode ver que o meio dele está vazado. Então é só o tamanho dos dielétricos. Então aqui o material também é ouro, né? O material das armaduras será ouro. Aqui.
Gold. Utilizar a mesma cor que utilizamos nas últimas formações do ouro, 0.3 de opacidade. E aqui vai chegar numa hora que eu vou ficar meio perdido em relação à opacidade, porque aqui eu vou selecionar ouro de novo, vou determinar a cor dele, opacidade, e mais pra frente quando eu for fazer a voltagem, por algum motivo eu vou ficar mexendo na opacidade, só depois de um tempo eu vou me tocar do que eu tô fazendo. Então aqui, a gente vai ter que dar alguns Ctrl+C e Ctrl+V ali e dar splits. Aqui a gente vê, você tem o plano aqui. Aqui a gente tem o plano x, não, zy e o zx. Se a gente cortar aqui no zx, pro lado positivo teremos essa parte, pro lado negativo teremos essa parte. Entendeu? Então a gente pode decidir qualquer um. Se não me engano, eu vou cortar no zx. Eu não tenho tanta certeza, mas eu acho que eu vou cortar no zx primeiro. Mas independente se é no zx ou zy, ele dá pra fazer aqui. Ó, eu dei um OK ali sem querer, dei um Ctrl Z. Mais um split. Fiz no ZX, isso. E aqui eu vou fazer a mesma coisa pro cone 6. ZX pro lado positivo. Agora o cone 8 pro lado negativo. Você vê que ele vem pro outro lado. Mesma coisa pro cone 10. Agora eu vou dar split para eles no eixo ZY. Porque aí ele vai, por exemplo, esse aqui é o cone 6, né? Eu dando split no lado positivo, ele vai tirar essa metade, vai me dar só esse 1/4 do cone. E é isso que eu quero preencher todas essas partes com lados iguais. Aqui, dando split. Mais um split para o YZ, lado positivo, e agora para o lado negativo. E pronto, agora a gente pode ver que eu tenho os 4 dielétricos em posições diferentes dentro do meu cone. Eu acho que eu estava vendo ali quais eram os materiais, por isso eu tive essa demora. E agora a gente começa com polietileno. E aqui eu não lembro a ordem, mas vai ser aquele mesmo processo que eu repeti nas últimas. Selecionando o material, a cor, opacidade e OK. Então aqui a gente vai começar com polietileno. Se eu não me engano, aí eu acho que o próximo é água destilada. Ou talvez não, ainda vai ser água destilada, alumínio e mica. Água destilada, selecionando a cor, opacidade. Pronto. Agora temos a mica. E por último agora o alumínio. Aqui. A gente pode ver aqui pela duração do vídeo que a maior parte já foi. Agora ele vai demorar, eu acho que eu fico 1 minuto no que eu falei lá de ficar na voltagem. Eu fiquei mexendo em opacidade, não sei porquê. Aqui a gente define o vácuo. Agora,
Solution Type é regime eletrostático. E agora é a hora de selecionar as voltagens. Essas voltagens, se não me engano, são de 2 ou 3 volts para a placa externa e menos 5 volts para a placa interna. Placa não, né? Para as armaduras externa e interna. Aqui. Aqui eu fiquei perdido. Ia mexendo de novo, mexendo. A gente pode até pular um pouco. Eu ainda vou estar mexendo aqui na opacidade. Ainda na opacidade. Ainda na opacidade. Eu vou setar a opacidade como 0,1, se eu não me engano, no final das contas. É. Depois eu vou acabar setando com 0,1. Mas agora temos a voltagem externa, né, do cone, que vai ser de, se não me engano, 3, isso, 3 volts, voltagem externa, e a voltagem interna, né, da armadura interna. Voltagem interna. Aqui a gente pode ver que eu demorei esse tempo aqui todo, só agitando isso, meu cérebro deu uma desligada, professor, sinto muito. Aqui setamos ali com menos 5 aqui, menos 5. E agora é o mesmo processo que a gente viu das últimas vezes. Incluir essas voltagens na matriz de solução. Aqui diminuindo de novo os outros projetos, aumentando aqui. E eu vou mostrar as voltagens interna e externa. Interna menos 5 volts, externa 3 volts. Agora os parâmetros que eu vou colocar, incluir essas duas na matriz, né? Pronto, agora elas estão incluídas nos cálculos. E a última coisa que falta é o análise setup. Aqui eu já vou direto nele. E agora eu posso dar validação e agora Analyze All, salvar os documentos e esperar carregar. Em alguns experimentos tiveram dificuldade, algumas 2 vezes o experimento travou na hora que eu fui salvar aqui, mas foram poucas vezes. E eita, aqui. Tirar o mouse aqui, né? Agora, uma vez salvo, selecionando o campo XY. Agora o MyGear, todos os objetos. E esse aqui ficou bem estranho na visualização. Porque eu coloquei ali opacidade 0. Agora sim, eu troco para opacidade 0.1. Isso. Mas mesmo assim vai ficar difícil de ver. Aqui. Ainda assim vai ficar difícil de ver ali. Sinto muito, professor. Eu troquei ainda para 0.3, mas mesmo assim eu lembro que ainda fica um pouco difícil de ver. Ali. Fica bem complicado. Eu dei um animate. Vendo aqui de baixo, é realmente por conta da opacidade e da quantidade de itens que temos na tela, é realmente difícil de reparar alguma coisa, professor, sinto muito. E agora vamos ver os vetores. Os vetores, se não me engano, deu pra ver pouca coisa também, infelizmente, né? Aqui, eu vou colocar para animar, pra gente ver como os vetores se comportam, ou se que a gente consegue ver, né? Vou colocar na visão lateral. E eles acabam se movendo de maneira paralela ao plano XY. Aqui vendo por cima,
gente consegue enxergar alguns vetores indicando que a carga elétrica está indo é, em direção à armadura interna, mas ele, por conta da opacidade, realmente ficou bem ruim. Agora vamos para o Solution Data para checar nossa capacitância, e a capacitância obtida foi de 2,868 vezes 10 elevado a menos 9. Aqui então, voltando para a apresentação, chegamos em 2,6 vezes 10 elevado a menos 10. Esse experimento foi mais complicado, e se tinha algum que eu imaginava que poderia dar errado, seria este. Mas não deu tudo errado. Deu uma casa decimal a menos, né? Mas acredito que foi um experimento que era muito difícil, dadas as suas circunstâncias e todos esses cálculos que a gente precisava fazer para chegar, né, no resultado final. Então aqui, agora a teoria dos capacímetros. O que é um capacímetro? Capacímetro é um instrumento que é capaz de medir a capacitância de um capacitor utilizando alguma corrente conhecida. Como que ele funciona? Você seleciona uma tensão nele, liga os ganchinhos jacarés dele, né? Nas extremidades nas armaduras do capacitor, ele vai gerar uma corrente. Essa corrente terá uma resposta, vai ter uma alteração nessa corrente, e de acordo com essa alteração, o capacímetro vai calcular a capacitância do capacitor. Algumas maneiras de medir a capacitância são: ali tem o multímetro digital, né? Alguns têm essa função para você calcular a capacitância. E você pode usar o ferro de solda quente. Você vai aproximar ele do capacitor, ele vai emitir alguns sinais, é, é, alguns sinais sonoros. Isso é muito utilizado para rádios, TVs, assim como o último método, que é utilizando sinal de áudio. Você vai gravar o sinal dele, transferir isso, mas isso para frequências mais difíceis de serem ouvidas. Desculpa, eu estava olhando para cá porque a minha tela está ali. Com frequências mais baixas, né? Vai utilizar o sinal de áudio e vai jogar em algum aparelho assim para você medir esse sinal, e por fim vai olhar a, as ondas sonoras dele e determinar com isso, por meio de alguns cálculos, a capacitância de um capacitor. E é isso, professor. Eu queria agradecer pela oportunidade desse experimento, oportunidade de conhecer esse software que é o Unsoft Maxwell, que eu gostei muito. Eu pessoalmente sou um grande admirador desses softwares que a faculdade utiliza, principalmente ANSYS e o CATIA. Então conhecer mais um software desse que é intuitivo e te abre um novo mundo de possibilidades, né? Então, eu queria agradecer muito por esse experimento e até mais, professor.